Olá, meus amigos, graça e paz. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, mas antes quero te fazer uma pergunta. Você já foi vítima do esquecimento de alguém? Já sofreu com atos de ingratidão? No livro de Gênesis, capítulo de número 40, versículo 14 e 23, a Bíblia nos mostra José, lá no Egito, fazendo um único pedido a um homem que ele foi instrumento de bênção na vida dele. Foi usado por Deus a seu favor. Ele pede àquele homem, dizendo, quando chegar lá, lembra de mim. Estou me referindo ao copeiro do rei Faraó. José interpretou seus sonhos, declarou sobre ele um tempo de vida, de sucesso, de conquista, de realização na presença do rei. Ele fez um único pedido. Quando você estiver na presença do rei, lembra de mim. Fala de mim para ele, conta a minha história, diga o processo de injustiça que eu estou sofrendo. Mas infelizmente, a Bíblia diz que quando aquele homem, reconduzido ao seu cargo, voltando a servir na presença do rei, estava diante do rei, se esqueceu de José. Muitas vezes nós somos vítimas do esquecimento de pessoas. Pessoas que fomos usados por Deus para abençoar, para ensinar, para discipular, para ajudar. Essas pessoas crescem, avançam, seguem suas vidas e se esquecem de nós. E muitas vezes isso nos fere, nos faz sentir-se frustrados, desmotivados, desacreditados e pensamos até em parar de fazer o bem. Por isso que Tiago nos ensina na sua epístola dizendo que nós não podemos nos cansar de fazer o bem. Porque a seu tempo, se nós não tivermos desistido de fazer o bem, nós colheremos o fruto desse bem que fizemos. Exatamente isso que aconteceu com José. Se o copeiro Mor tivesse lembrado de José assim que ele foi reconduzido ao cargo, sabe o que poderia ter acontecido? O que Faraó precisava naquele momento era de um padeiro, porque a interpretação do sonho de José para o copeiro é que ele seria reconduzido ao seu cargo. Mas para o padeiro é que ele seria morto. E assim aconteceu. Se o copeiro imediatamente se lembra de José, fala para Faraó da sua história, e Faraó quisesse reparar, fazer algum bem a José, o que Faraó precisava naquele momento era de um padeiro. Mas o tempo passou. E mesmo diante do esquecimento daquele copeiro, mesmo aparentemente José está sendo vítima de um ato de ingratidão, na realidade, José estava sendo preparado para um tempo mais importante, mais necessário e mais relevante, tanto para ele quanto para o Egito. Faraó teve sonhos, sonhou com 7 vacas magras e 7 vacas gordas, ficou preocupado e perturbado com aquele sonho, não sabendo seu significado e pedindo ajuda. O copeiro então agora lembrou-se de José e disse sobre o que ele tinha interpretado a respeito dele próprio e do padeiro. O rei manda chamar. José é levado na presença do rei, ele interpreta os sonhos do rei e ele então é posto numa posição de privilégio agora. Mas preste atenção, José não é colocado como governador do Egito só porque interpretou os sonhos, só porque identificou o problema. Não, José é colocado como governador do Egito porque além de interpretar o sonho, identificar o problema, ele também apresenta solução. Ele dá dicas de como lidar com o plantio, com a colheita, armazenar, como vender, sobre os valores, a estratégia. Então o rei vê nele sabedoria, vê nele graça de Deus e o constitui sobre todo o seu reino. Mas você prestou atenção que se ele tivesse sido lembrado lá atrás e se o rei quisesse favorecê-lo, recompensá-lo, fazer algum tipo de retratação pela injustiça que ele estava sofrendo, o que o rei necessitava naquele momento era de um padeiro e não de um governador, mas lembrado na hora certa, mesmo depois de um suposto esquecimento e de uma dura atitude de possível ingratidão, ele é colocado no lugar certo, onde Deus de fato queria que ele estivesse. O que a gente aprende com isso é que José ele tinha lá a chave do cárcere. Ele poderia ter saído do cárcere muito antes, fugindo estrategicamente, tentando dar um novo rumo à sua vida, buscar a sua liberdade, mas ele permanece lá no cárcere, sendo fiel, sendo íntegro, e a Bíblia diz que ele prosperava ali no cárcere, se tornou o chefe do cárcere, tendo a chave, poderia ter fugido e tentado se livrar, mas ele permanece ali, porque ele entende que
Deus não deve nada a ninguém e Ele paga na hora certa, do jeito certo. Foi exatamente isso que aconteceu com José. Apesar de um possível esquecimento, de uma suposta ingratidão, na hora certa, Deus colocou ele na posição de maior autoridade no Egito e honrou a vida dele para abençoar não só aquele povo, mas também a sua família. Se acaso você foi vítima de um esquecimento, foi vítima de uma possível ingratidão, saiba que Deus é Deus, que não se esquece dos seus. E mesmo diante do esquecimento dos homens, Ele nunca esquece da sua palavra e das suas promessas em nossa vida. Que Deus abençoe você.